Bom, e para trazer mais detalhes sobre o encontro de Lula com Emmanuel Macron e também dos próximos compromissos dele, eu converso agora com o correspondente da Jovem Pan News, diretamente de Munique, na Alemanha. O Luca Bassani está conosco. O Luca, seja bem-vindo, boa tarde a você. Eu antecipei aqui essa nova regra aprovada pelo Parlamento Europeu lá em dezembro do ano passado. Aliás, é sui generis porque ela é retroativa a 2 anos em relação a áreas desmatadas, ignora completamente quando aquilo foi plantado, o produto foi plantado com autorização da legislação dos países, e eu falo especificamente do Código Florestal Brasileiro. E hoje o presidente Lula deixou muito claro nessa declaração, ele chama de ameaça, e falou duro ao lado de Macron e também com Olaf Scholz ali nessa reunião em Paris. Pois é, Piotr, é isso mesmo que você falou. Boa tarde a você, a todos que acompanham os prós e contras. A gente vê que o presidente usou até uma palavra muito forte, a palavra ameaça, e disse que todas essas novas cláusulas que foram colocadas no acordo recentemente são extremamente abusivas e tornam o acordo praticamente impossível. A gente não pode esquecer que no caso da Amazônia é uma floresta transnacional, não está apenas no Brasil. Isso exigiria também que o controle fosse duro em países que nós sabemos que tem uma outra legislação, como é o caso da Colômbia, o caso do Peru, da Bolívia, etc. Portanto, é um acordo entre dois blocos, né? A gente vê, no caso desses 3 países não fazem parte do Mercosul, mas de qualquer maneira isso também pode ser colocado em questão. A gente vê o presidente Lula ontem teve um discurso muito forte perto da Champs-Élysées, após o show de uma banda americana famosa, e disse que os países ricos devem sim tomar as rédeas para ajudar o mundo subdesenvolvido a não só combater a pobreza, mas também combater o meio ambiente, para que essas duas pautas não sejam pautas antagônicas, que deva ser possível fazer concomitantemente esses 2 objetivos. O problema é que nós sabemos que esse acordo do Mercosul e União Europeia ele foi iniciado desde o governo Fernando Henrique, há mais de 20 anos para sair do papel, e agora parecia que já estava no momento final, mas Lula, pelo jeito, não dará o braço a torcer. Nós separamos, inclusive, uma sonora da fala do presidente para acompanhar letra por letra o que ele disse. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. É preciso, nós vamos fazer a resposta. E vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceiro estratégico. Hoje também é importante mencionar que um jornal francês colocou o presidente na capa como a grande decepção. O jornal Libération, da França, disse que o mandato de Lula tem sido perigoso ao Ocidente, já que ele se mostra favorável a alguns regimes pouco democráticos, até mesmo ditatoriais no mundo, seja na América Latina, com a Venezuela, seja a China ou a Rússia, principalmente em declarações que deu, não favorecendo a Ucrânia e colocando a culpa também no país invadido pela guerra que acontece há 16 meses. Portanto, vemos que apesar da viagem de Lula ter sido celebrada por parte dos europeus por tentar reaproximar os 2 países, algo que os europeus sentiram falta durante o governo de Jair Bolsonaro, pelo outro lado, há severas críticas ao presidente e também a chance desse acordo não sair do papel. Tá, Luca, vamos lá. Pelo que você sente em todas as negociações, a gente viu recentemente os agricultores franceses expondo ali as condições para aprovarem a ideia do acordo Mercosul-União Europeia, que são ideias completamente inacessíveis. É impossível seguir tudo aquilo. E a gente sabe, bom, eu vou contar aqui, os franceses chamam o agro deles de os jardins franceses. Ou seja, eles têm restrições econômicas, têm restrições comerciais e têm restrições ideológicas. A França perder competitividade ou mercado para os seus produtos. Isso está muito claro. Do ponto de vista da França defender seus interesses, tudo bem. Agora, se a gente quer fazer um acordo para todo mundo ganhar pela lógica do cooperativismo maior, ou seja, dessa lógica de uma economia mais aberta, todo mundo tem que ceder em algum momento. Mas parece que por esse ponto comercial, já vou às críticas que o Lula tem ouvido já na Europa também, mas por esse ponto de vista parece que os franceses não querem avançar, é isso?
Piotr, a gente não pode se esquecer que a França é o maior país em área da União Europeia, tem uma agricultura riquíssima, uma das principais do continente, e eles veem sim os produtos brasileiros, principalmente a soja, a carne bovina, também outros derivados que vêm do leite, né, que podem ser vendidos aqui como fortes concorrentes. Portanto, há uma clara intenção protecionista nesse acordo não sair do papel por um setor da sociedade francesa, e o presidente Macron, que sofre de baixo prestígio dentre as classes trabalhadoras, principalmente após a aprovação da reforma da Previdência, quer fazer com que esse acordo seja postergado, porque sabe que isso pode interferir durante o próximo ciclo eleitoral. Mas se é um acordo feito entre dois blocos econômicos grandes, o Mercosul e a União Europeia, essas questões regionais, nacionais tão específicas não deveriam ser contadas realmente. Agora, Luca, o presidente Lula, digamos, aumentou o tom em relação à questão de defesa do país e do Mercosul nesse acordo. Por causa dessas críticas, ele não encontrou um ambiente tão amigável, sobretudo na esquerda francesa, que comanda boa parte editorial dos jornais aí na Europa, sobretudo na França, mas também na Europa, que antes era muito simpática a ele, mas depois das declarações que ele fez estapafúrdias em relação à guerra da Ucrânia. E essa proximidade dele com regimes ditatoriais aqui na América Latina, e me refiro, por exemplo, se eu pegar, obviamente, todo esse espaço, desde a Nicarágua e também a Venezuela, está muito claro. É isso que gera esse incômodo na esquerda francesa, que tem um problema para entender o que é a esquerda latino-americana, mas esse é um outro assunto. Piotr, a gente vê que são questões contraditórias. A primeira, eles sabem que o presidente Lula, pelo menos do que diz, defende a pauta ambiental e quer aumentar a proteção da Amazônia, a preservação da biodiversidade brasileira, algo que os franceses veem com bons olhos, mesmo sem saber como isso seria feito durante os próximos anos. Ao mesmo tempo, as questões regionais europeias, que são muito importantes, afinal a França tem doado muitos armamentos, muito dinheiro para a Ucrânia, recebido muitos refugiados, também passa por um momento difícil e vê o Brasil em uma posição antagônica, uma posição de neutralidade, mas que com as declarações do presidente durante os últimos meses o aproximam da Rússia. Portanto, isso fez com que grande parte dos jornais que outrora estavam totalmente ao lado de Lula já começassem uma postura muito mais crítica, o que pode dificultar a aprovação dessas pautas, até mesmo se considerarmos a grande influência que esses editoriais têm dentro da população francesa. Luca Bassani, muito obrigado pela participação aqui no Prós e Contras. Boa tarde a você, hein? Olha, só vou complementar aqui. Recentemente, um deputado de direita na França, Frédéric Falcon, ele fez o seguinte comentário: defendemos, sobretudo, não ratificar este acordo comercial. Último prego no caixão da agricultura francesa. Já percebeu o nível, né? E o próprio ministro francês de Comércio chegou a dizer que não vê uma solução rápida para essa questão, vai demorar um pouco mais, uma declaração que ele deu lá em junho.